Como esquecer deste grande espírito? A memória espiritual, banhada pela luz da misericórdia divina, traz a recordação da noite primaveril em que ele me foi entregue. Afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. Sentiam no íntimo as generosas florações de reformas suficientes, edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Quando ele, órfão, ele é entregue por um padre que, na narrativa do padre José, é o irmão Jean-Pierre, e entrega aquele menino em uma madrugada, quase morto, assim, uma criança que vem com os mesmos sintomas da enfermidade que teria vitimado seus pais, entrega então ao padre José. E naquele momento ali, o padre José tem uma visão espiritual muito bela, porque aquela celinha onde os jesuítas dormiam, onde ele estava escrevendo, enfim, fazendo as suas orações, ela se inunda de uma luz transcendental. Cuida do meu filho, que terá a tarefa de mergulhar os corações desta terra na água lustral do Evangelho de Jesus. Ampara-o, ensina-o a despertar os conhecimentos que traz consigo, em meio a este povo simples, a fim de que a comunidade, lastreada no cristianismo primitivo, volte a luzir, agora no coração do mundo, na pátria do Evangelho.
Essa comunidade solidária culminará com a extinção do cativeiro e a união das duas raças, os nativos da América e os príncipes da Mãe África. Juntas sensibilizarão o elemento português, que com o seu trabalho e inteligência auxiliará a estabelecer uma civilização de progresso e paz no sul da terra de Santa Cruz, no Brasil. Aquela luz é a presença de um espírito chamado Ismael. E Ismael então entrega ao Padre José aquele menino, dizendo que ele cuide dele, tome conta porque é um dos filhos dele, Ismael, e que tem um grande compromisso na divulgação do Evangelho, no plantio dos valores cristãos no sul do Brasil. Todo país ele tem um governador espiritual e também tem uma missão. O nosso país, como os demais, tem o governador espiritual que é Ismael. Ismael é este espírito que se compromissou com Cristo neste propósito do governador espiritual do orbe, que é Jesus. O propósito de cristianizar a humanidade. E o Brasil, com a missão de ser coração do mundo, pátria do Evangelho, Ismael, na sua obra, procura justamente ajudar o Cristo neste propósito. Quando, pela primeira vez, eu fui à região das Missões e tive a oportunidade de fazer uma palestra em São Cepé, eu me recordo que estávamos reunidos na sala preparatória, conversando sobre vários assuntos e tocaram os amigos nas atividades das missões antigas, as lutas espanholas, brasileiras, e não passou disso a conversa muito rápida. Quando eu estava na palestra, fazendo uma abordagem evangélica, então eu vi chegar pela porta da frente um espírito indígena. Surpreendeu-me pela sua grandeza espiritual. Era um homem alto, mais alto do que eu, de espáduas largas, com uma pluma bem no centro da cabeça. Ele apareceu e os amigos que estavam me esperando na palestra disseram que era Cepé de Araju, que havia sido um espírito nobre que reencarnou naquela região exatamente para poder atender às necessidades das lutas nacionais brasileiras com as hispanas naqueles dias de dificuldade de confirmar o Brasil, a sua independência, as suas fronteiras, os seus limites. Então, esse é o momento de encontro dessas duas almas e que depois, pela vida afora, né, de Cepé e ainda hoje na espiritualidade, tem uma grande parceria no cuidado com os sofredores, com os enfermos, com aqueles que são excluídos, enfim, até hoje, né, esse vínculo magnífico, ele se estabeleceu e continua. Adotei Cepé como filho do coração. Antes de um filho, ele era um aprendiz, um mestre,
um espírito determinado e ao mesmo tempo dócil, que nos surpreendia com seus conhecimentos e com valores. Pela primeira vez, tive a visão que muitos do nosso povo diziam perceber: o luar que brilhava na fronte de Cepé. A princípio, eu pensava tratar-se de misticismo dos nativos, impressionados pela imponência e autoridade que emanava do chefe da redução. Mas agora eu estava contemplando o mesmo fenômeno. Os grandes confrontos com o invasor se aproximavam, e isso provocava em mim sentimentos e emoções intensas. Mas ao ver Cepé orar com tanto fervor, meu coração acalmou, porque na minha leitura entendi que o céu viera, afinal, em socorro da nossa gente. Filho, em tuas orações, houve alguma informação de estratégia? Rumamos ao encontro da estrela da manhã. Mas, filho, estaremos em campo aberto. Não tem elevações, não tem montes. Estaremos desprotegidos. Pai José, esta terra tem dono e amanhã seremos livres. Essa terra tem dono. É uma frase que ela tem sido utilizada hoje para que as pessoas muitas vezes confirmem as suas próprias teses materialistas. E ela é utilizada muito nesse sentido da propriedade, que na ótica dos guaranis, pelo pouco que eu conheço da história guarani, isso não se justifica. Os guaranis não se sentiam donos da terra. E em diálogo, com Cepé espírito, certa vez aqui, primeira vez que eu adentrei estas ruínas aqui, e lá atrás, na segunda parte ali, tem uma espécie de uma pia batismal. Ali eu visualizei a imagem de Cepé. E ele disse assim: esta terra tem dono, sim. O dono desta terra é Jesus. Então, eu acho que neste sentido, assim, que os valores do Evangelho, um dia, eles precisam florescer em toda a terra. Que no dia que o Cristo for dono dos nossos corações, todas as nossas lutas, todos os nossos conflitos, todas as nossas dores, elas estarão curadas, elas estarão sanadas. Então, se a gente pode usar essa frase em algum momento, e se em algum tempo ele disse isso, porque não há comprovação de que ele tenha dito, só pode ter sido nesse sentido. Que ele era um servidor do Cristo, em um momento assim ímpar da caminhada desse povo. É importante a gente voltar um tanto para trás para a gente pensar sobre a presença humana nessa região, em todo o país e, na verdade, em toda a América, né? Então, vive gente há mais de 12 mil anos nessa macro-região, eram indígenas do Paleolítico. Depois, há 2.500 anos atrás, entram os do Neolítico, que daí vem o período dos Guaranis. Charruas, Minuanos, Guinoas e uma série muito grande de nações indígenas que viviam nesse amplo território. Em 1492 começam as ocupações da América, né? Colombo
a partir da América Central, 1500 essa parte brasileira, e esse território todo, então, através do Tratado de Tordesilhas, se torna espanhol. E, então, nesse mundo espanhol, a partir de 1585, a entrada dos jesuítas no amplo território, especialmente a partir de Assunção, no Paraguai, que era a principal cidade espanhola dessa macro-região, e a partir de 1609, então, o início das reduções jesuíticas. O que era uma redução? Redução era a ideia de reduzir indígenas que estavam num território, digamos, de 40, 50 quilômetros de raio e trazer eles para um lugar, para fazer urbanidade. Ensinar as letras, os números, ensinar as profissões e, obviamente, o cristianismo, e com isso o início do processo daí de cristianização, tirando aquela gente da idade da pedra polida, que era o neolítico, e trazendo eles para, digamos, a linhagem europeia, as ideias dos jesuítas que vinham da Europa. Quem eram esses jesuítas? Eram grandes estudiosos das principais universidades europeias e, como tal, eram de tudo, arquitetos, engenheiros e assim por diante. Então, um conjunto muito importante de grandes estudiosos daquele período que se tornavam jesuítas e que vinham trabalhar o cristianismo na América. Em São Miguel haviam 50 grandes indústrias produzindo instrumentos musicais, couro, fundidos, móveis, e uma série, imagina, entre 40 e 50 indústrias em cada redução, que vendiam para a Europa, para Buenos Aires, Rosário, Córdoba, né, Santiago do Chile. Então, veja, são processos sociológicos, culturais, econômicos e que foram descritos pelos principais escritores do mundo. Por exemplo, Voltaire chama as missões de triunfo da humanidade. Montesquieu chama de primeiro estado industrial da América. Muratori, que é o principal filósofo italiano dos 1700, ele diz que aqui nas missões ocorreu o melhor que o cristianismo produziu em toda a humanidade. Pai José, preparar o arco é um exercício parecido ao preparo da alma para cumprir a sua missão na terra. As resinas são as dores, as lutas que vivificam e fortalecem as fibras do caráter. As cordas do arco divino somos nós. Interessante reflexão. E as flechas, filho? Deus nos faz instrumentos de sua vontade para que o mundo avance no cumprimento de suas leis. Mas as flechas precisam ter um endereço certo. Os corações humanos. E somente os atingiremos se lhes agregarmos a integridade que as resinas das dores educadoras nos conferem. Por isso sofremos todos e somos iguais na dor. É para ganharmos a flexibilidade e o vigor necessário para nos tornarmos aptos a tocar os seres que são colocados sobre a nossa tutela. Você percebe, Padre, que cada corda tem um tempo certo de infusão na resina.
Não é assim a nossa resistência ao sofrer? O efeito das dores em nós é infinitamente variável. E somente a experiência nos dará a dimensão do quanto seremos capazes de realizar e suportarmos em um processo de liderança. Sim, verdade. Tudo tem seu tempo. Na verdade, essa competência, a liderança é uma competência, né? Ela inclui conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, nas competências de liderança, ele tinha muitos valores que o líder deve desenvolver. Então, nós vamos ver que Cepé, ele tinha humildade, né? Ele sabia exatamente do que ele era capaz e aquilo que ainda lhe faltava. E isso é fundamental para uma liderança. Ele era um líder extremamente honesto. Tinha uma bondade ímpar. A liderança não necessariamente ela busca você tê-la através da preponderância de alguém que tem a espada à mão ou que tem este poder, que é o poder, vamos dizer assim, das armas. Liderar significa você conduzir pessoas para um objetivo nobre, para um propósito. E, naturalmente, a postura dele, que é justamente um exemplo, e é um exemplo que arrasta, ele deve ter tido esta habilidade de ser um homem, um espírito encarnado naturalmente como um indígena e trazer esta habilidade de conseguir conduzir as pessoas para um propósito de paz. Ele é um corregedor. Quem é um corregedor? Um corregedor é alguém que é uma mescla de prefeito do lugar, prefeito daqui de São Miguel, do São Miguel, da redução jesuítica de São Miguel Arcanjo. Ele é o presidente da Câmara, né? Ele é o juiz do lugar, ele é um 3 em 1, os 3 poderes estão no corregedor. E o Cepé é o corregedor de São Miguel, Arcanjo. Então era alguém muito importante, respeitado obviamente por toda a comunidade, porque eles eram eleitos, eles não eram escolhidos pelo governo ou pelos jesuítas, eles eram escolhidos a voto no dia 31 de dezembro de cada ano. Isso Voltaire chama de triunfo da humanidade, porque esse modelo da escolha pelo voto já é um modelo de democracia. Veja que isso é elemento fundamental para a Revolução Francesa. Voltaire, Montesquieu falam da importância desse elemento do voto que já tinha nas missões dentro da construção de um modelo que não se chamava democracia ainda, obviamente, mas que é a ideia central do processo de democracia. E, naturalmente, uma liderança como a de Cepé Araju, neste contexto dos Guaranis, era a representatividade de alguém que dava o exemplo do pacifismo, talvez da brandura, não é? E que levou justamente a essa questão de ter a liderança lá nesse período nas missões. Daí você compreende quem é o Cepé, alguém muito importante dentro daquela comunidade e que foi o líder daquele processo da Guerra Guaranítica, que era uma loucura do ponto de vista, digamos, da lógica de um povo amoroso, carinhoso, fraterno e que tinha que embater contra os 2 maiores exércitos daquele período no mundo, que era de Portugal e de Espanha. Então o Cepé é esse líder, é esse corregedor e é isso. Então uma mescla entre prefeito, presidente da Câmara e juiz do lugar, ou seja, alguém muito importante do ponto de vista político e cultural do processo reducional. E podemos afirmar, sim, com deduções seguras, de que ele é um dos espíritos que trabalha na falange de Ismael. Haja vista ele ter esse papel de liderança que teve no sul do país, num momento difícil,
aonde a sua postura ressaltou essa sua habilidade de liderar, mas com um propósito nobre, um propósito de paz, né? Um propósito de sair desse contexto que é justamente o contexto das beligerâncias. E também era alguém que tinha uma percepção espiritual. O padre José relata que, apesar de ser o cacique, ele poderia muito bem ser um grande pajé, porque percebia esta outra dimensão da vida que hoje nós dizemos e compreendemos e sabemos ser a mediunidade. Aquele diálogo com as entidades espirituais que o rodeavam. A visão que teve da assinatura do Tratado de Madrid, muito antes do tratado ter chegado ao conhecimento dos padres da redução, ele, em desdobramento espiritual, esteve presente na assinatura do tratado e confidencia isso com o padre José, dizendo que deveriam se preparar para os grandes conflitos, porque el rei havia dado as terras deles para o rei de Portugal. Então, era realmente uma alma missionária, com um conhecimento e convivências pretéritas que iam pouco a pouco se revelando. Cepé tinha uma forma simples e plena de se integrar com a natureza. Era capaz de ver em cada situação o aspecto do solo, do céu, das plantas, das planícies, da vida cotidiana, uma lição a ministrar e a vivenciar. Pai José, ao atravessarmos a planície, é importante andarmos rápido, pois estando na vargem, somos um alvo fácil. Todos nos avistam, tanto os que estão no mesmo plano, quanto os que estão nos montes. E esses são os instantes em que muitas vezes enfraquecemos o ânimo. No vale, urge, andemos depressa, para que as noites das provações não nos encontrem em campo aberto, e os adversários não nos encontrem desprotegidos. O padre José, ele narra que ele usa esse termo assim, Cepé era um aprendiz mestre. Ao mesmo tempo em que ele tinha aquela humildade de receber os conselhos, de compartilhar ideias com o padre José, à medida que ele foi crescendo, ele também recolheu da sabedoria do padre José algumas habilidades que ele não tinha, como o canto, a música, né? Outras línguas que ele passou a falar, orientado pelo padre José. E o padre José recolhia desse espírito que já tinha uma história de reencarnações pretéritas, com muita sabedoria, né? Ele recolhia muitas lições. Então, quando os jesuítas chegam, eles descobrem um povo espiritualizado, descobrem um povo agricultor na base da América. Imagina um povo que já vinha espiritualizado da sua milenaridade e que, obviamente, casa naquele momento, então. E por que os guaranis ficam com os jesuítas? Talvez essa seja uma pergunta importante de ser respondida. Porque
a partir especialmente do ataque dos bandeirantes que buscavam os guaranis como escravos, por causa que eram agricultores e serviam para as lavouras de São Paulo e do Rio e São Vicente. Então, eles ficavam por quê? Porque naqueles ataques dos bandeirantes, se você ficasse nas selvas, e obviamente haviam muitos guaranis nas selvas, né? Então eles eram buscados como escravos. E com os guaranis eles tinham salvaguarda, ou seja, tinham a questão da segurança, tinha um processo tecnológico de alimentação que foi criado pelos jesuítas e eram muito bem tratados pelos jesuítas. Isso é uma outra questão importante. Por exemplo, aquilo que os grandes escritores falavam de um mundo de fraternidade, de amor, de caridade e mais, o mundo do cooperativismo. Hoje, grandes escritores do mundo dizem que o cooperativismo no mundo iniciou nas missões. Veja que o que aconteceu. Por exemplo, o documento de Rochdale, que é aquele documento da Inglaterra que faz a formação do cooperativismo no mundo, que é respeitado pelo mundo, o que ocorreu? Naquele documento, agora descobrimos que está escrito: quando fundaram em 1834, 35, o cooperativismo europeu na Inglaterra. Diz, estamos fazendo no mesmo modelo dos indígenas da América. Compreende? Então, ou seja, o mundo europeu, através daqueles grandes escritores, já sabiam do modelo da cooperação e que aqui nós, até hoje, ainda chamamos de mutirão, do puxirão, que é uma coisa bem comum aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando as comunidades querem se organizar para uma festa ou para um plantio, por algo desse tipo, ainda hoje se usa a ideia do mutirão. Há momentos de diálogos intensos entre os dois, em que ele ficava fazendo as suas reflexões, compartilhando com o Padre José, algumas que o Padre José entendia, né? E outras que ele mesmo relata que só foi entender muito tempo depois o que significavam aqueles momentos em que Cepé compartilhava com ele as suas impressões. Filho, eu quero te perguntar algo. Ontem, após a celebração da Dança da Vitória, você mandou desamarrar os prisioneiros. Mandou dar-lhes comida, vestir, curar suas feridas. Você teve piedade para com eles? Por quê? Pai José, é uma ilusão pensar que o extermínio dos nossos adversários seja feita com violência contra eles. Ao contrário, isso nos leva a longos ciclos de lutas, a multiplicação das malquerenças e o eclodir dos ódios. Você tem uma grande responsabilidade. Liderar um povo perante uma guerra. Estou aprendendo com a agonia de liderar uma guerra que não é minha. E sei que não haverá vencedores, pois nenhum conflito armado o faz. Será que um dia viveremos em paz? Sim, Pai. O caminho inevitável da paz é o futuro da humanidade. E será quando cada um de nós for essa paz. E nossas lanças apenas instrumentos para indicar o rumo de Deus.
Hoje, o que nós temos a aprender com o CEPE são lições de fraternidade, de caridade, de inclusão e, sobretudo, de aprendermos a nos submeter aos valores do Evangelho. Porque viver os valores do Evangelho não é algo fácil. Nós somos discípulos de um homem que foi para a cruz. Então, a necessidade de crucificarmos os nossos vícios, os nossos preconceitos, as nossas ideias de agressividade, a maior de todas as lições dessa grande alma é a paz, é a construção da paz. Nós vemos hoje que sob a bandeira de CEPE se reúnem vertentes filosóficas, sociais de várias naturezas. E ao fim e ao cabo, o que todas precisam, embora umas identifiquem e outras não, é a paz. Então essa é a grande lição que ele traz, ao nos dizer que a guerra, ela ainda é necessária, mas ela não tem nobreza, porque a guerra não faz vitoriosos, ela só faz vencidos. Os vencidos e que eram trazidos para serem, vamos dizer, zoados, bullying, vamos usar um termo mais moderno, na tribo, e às vezes torturados para a alegria dos vencedores. CEPE era tão magnânimo, era tão cristão, que mandava desamarrar os vencidos e tentava dar-lhes todo o amparo, mesmo como vencidos, na redução de São Miguel. O que causava espanto a certos caciques, a certos outros líderes, inclusive a padres que conduziam as reduções. O que caracterizava CEPE de Araju é que ele veio com a missão, verdadeira missão, de apaziguar as tribos diferentes que naturalmente iam defender-se de uma forma cruel, como era o hábito, e ele, como que inspirado por Deus, trabalharia sempre para fazer a paz, para negociar a paz e nos combates agir com prudência e misericórdia. Então a benfeitora Joana de Ângeles me disse que desde que começou a colocação das fronteiras, que ele reencarnou com a tarefa especial de ser um demarcatório do bem naquela região e que continuava até hoje com verdadeira legião protegendo aquela região e, ao mesmo tempo, favorecendo as suas riquezas ainda por descobrir. Olha, CEPE, como são lindas estas árvores. Cada árvore na natureza tem um papel a desempenhar. Algumas dão sombra, que acolhe e descansa. Outras oferecem frutos que saciam. Outras entregam a madeira para o fogo, móveis e utensílios. Pensei no Evangelho agora, CEPE, onde todos temos funções diferentes para nos conduzir ao reino de Deus. Sim, Pai. Somos árvores da providência divina, para que a humanidade recolha de cada um
o que melhor pode ofertar. CPE é um dos benfeitores do movimento espírita do Rio Grande do Sul. Ele é um dos espíritos, né, que assiste às nossas atividades. Em razão de ser um espírito nobre, Spinelli, assim que foi criada a federação e ele partiu para o mundo espiritual, tomou conhecimento da presença de Tiaraju como um líder espiritual no além, atendendo aos espíritos das trevas, particularmente, e trabalhando pelo progresso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele já vinha, mesmo no tempo em que Spinelli foi presidente dessa casa nobre da doutrina espírita em nosso país. De forma que ele continua como um dos vanguardeiros para atender aos espíritos mais sofredores, sempre com misericórdia e sempre com paz. É o espírito que é guerreiro de muitas reencarnações, porém, como diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a guerra feita com misericórdia, com compaixão. Então ele está sempre presente. E então ficou vinculado à federação, por ter a federação nas suas bases, a questão da paz com primazia, o seu programa de iluminação de consciências, por ter sido praticamente quem iniciou as atividades de infância e juventude na evangelização. Então ele faz parte desse grupo de espíritos que trabalham até hoje lá na Fergs, construindo uma humanidade nova. O Hospital Espírita tem como presidente de honra o Dr. Oscar Pitã. Então, como a gente sabe que essa parceria de CPE com o Dr. Oscar Pitã, o Padre José, né, conta-se, né, que quando os espíritas em Porto Alegre, preocupados com a situação de muitas pessoas com enfermidade mental, perambulando pelas ruas da capital, entenderam que deviam, lá pelos idos de 1912, por ali, criar um hospital espírita que pudesse recolher essas almas tão necessitadas, excluídas, enfermas, e tratá-las. Então eles agendaram uma reunião com várias pessoas que podiam colocar e dar vida a esse projeto. E dentre elas convidaram o Dr. Oscar Pitã, que naquele tempo morava no interior do estado, em Tupanciretã, para que ele viesse, trouxesse também a sua visão, pudesse auxiliá-los na composição desse projeto. Ele que era alguém, um médico reconhecido pela caridade que fazia, que praticava, era muito benquisto, tanto no meio médico quanto no meio espírita. Então ele veio para a reunião. E quando ele se prepara para sair lá pela manhã de Tupanciretã, a esposa vai ter com ele e diz: olha, essa noite eu sonhei com um índio. Ele disse: quem era? Não sei. Mas ele me disse que tu voltarás presidente. Ele achou engraçado, disse: mas presidente de quê? Eu não vou para reunião política, eu não vou disputar cargo nenhum. Ela disse: olha, não sei. O que ele me falou era um indígena muito alto, muito forte, bonito. E ele me disse que tu voltarás presidente. Encerrada a reunião em Porto Alegre, eles ali lançaram o que nós chamaríamos da pedra fundamental do projeto, que sairia do papel algum tempo depois, mas deixaram estabelecida uma questão ali. Isso ficou como consenso de todos os que se reuniram. O Dr. Oscar Pitã seria o presidente de honra do hospital.
Então, a gente vê que todo esse encaminhamento, desde o início para a fundação do hospital, já trazia o envolvimento de CEPET Araju. O abrigo é, ao mesmo tempo, um centro espírita e uma instituição assistencial de idosos, né? É dupla a finalidade, digamos. Como centro espírita, temos todas as atividades previstas para um centro espírita bem organizado. A atividade 3 vezes por semana, doutrinárias, com passes, com assistência fraterna, com atendimento fraterno também. Os idosos estão permanentemente assistidos, 365 dias por ano, com toda a assistência que é possível, tem tudo o que precisam, tem medicação, tem hospitalização, tem cuidados paliativos, tem todos os cuidados necessários com os trabalhadores que são contratados e os voluntários que trabalham nesta casa. Eu dirijo reuniões mediúnicas nesta casa, portanto, há 54 anos. E a partir daí, iniciaram-se os nossos contatos com o CEPET. Reuniões de estudos e depois mediúnica normal. Depois instituímos os trabalhos desobsessivos da casa e desde o início a figura do nosso CEPET, junto com o Dr. Oscar Pitã e outros espíritos que nós temos a certeza que nos acompanham a casa, são protetores dessa instituição. Nós somos criaturas voltadas muito para a aparência, para o exterior. Nós nos abrimos pouco para acessarmos a essência das coisas e das criaturas. Então, eu tenho muito esta experiência comigo, mas como que um indígena pode ser um espírito benfeitor? E isto é ignorância, porque na obra fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, está claro lá escrito que os espíritos missionários, eles nascem no meio de qualquer povo. Então, nós ainda temos barreiras a vencer, que nós fomos criando ao longo das nossas trajetórias enfermas, infelizes, em que toda a raça, que não fosse a raça branca, a raça ariana, ela era vista com desdém. Isso está inclusive nas imagens dos santos das igrejas. Você entra, por exemplo, no Museu Barroco, aqueles de Ouro Preto, ou qualquer outro museu, você vai ver os demônios com fisionomias que não são as arianas, são outras. Então isso ainda são cristalizações que nós, que já passamos por várias raças. Hoje nós estamos aqui numa personalidade, uma personalidade na raça negra. Eu já passei por tantas outras. Então, desvestir-se desses preconceitos que nós fomos criando é efetivamente uma lição que CEPET, renascendo neste povo e ainda hoje mantendo gratidão a este povo, com quem ele diz ter aprendido muito também, essas características indígenas, nos ensina isso. A essência de cada um, aquilo que Jesus ensinou, né? O reino dos céus está dentro, não está por fora. Então essa é uma das grandes lições que o cacique nos traz.
Que manhã fria, meu filho. Meu filho, o que estás a pensar? As lições do Evangelho de Jesus são como a luz do sol. Brilham e aquecem nossas almas sem queimá-las. Aguardando que todo o gelo da imperfeição humana derreta com o tempo. Filho, mas muitas vezes somos somente brasas. Temos transformado a luz da verdade e as lições divinas em brasa. Mas a brasa não resiste por muito tempo ao contato com as geleiras da incompreensão e da intolerância. A brasa, Pai José, é produção dos homens. O sol é criação divina. Pai, um dia o grande sol, que é Deus, brilhará para sempre, derretendo todo o gelo com o seu calor. Vamos rumo ao sol. Levante-se antes que não se desdobre mais. Olhando para o futuro da humanidade, a gente percebe que nós temos grandes mártires desta trajetória rumo à paz. E CP é um deles, que continua vivo, continua com a sua falange de guerreiros da paz, cavalgando pelas nossas planícies, pelos nossos montes, lecionando isso, recolhendo aqueles que caem, aqueles que sofrem, e ensinando com isso uma outra grande lição que nós precisamos aprender. Perdão. Temos para nós que o nosso CPE representa, portanto, um degrau evolutivo na nossa forma de pensar. Todos os seres humanos somos espírito, filhos de Deus, independente de cor, de raça, de grau cultural, de poder ou não. Esta história é uma história de amor, de fraternidade e especialmente de almas, de gente. Então essa espiritualidade que me arrepia,
que seja uma espiritualidade para o povo brasileiro também compreender a grandiosidade da herança que em 2024 nós temos e que todos precisam saber e que eu convido que venham aqui sentir, muito mais do que ver, sentir as energias presentes de um cepé, dos padres enterrados nesse lugar, da história daquelas almas daquele tempo e que estão aqui vivas e que nós, com os nossos parcos olhos, não conseguimos ver e observar, mas conseguimos sentir essas coisas nesse novo século que nós estamos vivendo. Então podemos afirmar sim que Sepete Araju, hoje, já no plano espiritual, continua trabalhando na falange de Ismael para a manutenção deste país como coração do mundo, pátria do Evangelho, acolhendo do mundo inteiro aqueles que imigram para este país nas diversas regiões. Enquanto nós não tivermos grandeza suficiente para nos perdoarmos, nós não chegaremos à paz. E é isso que ele grita. Por isso que esta terra tem dono, sim, é Jesus. O dia que ele tomar posse da terra dos nossos corações, estaremos em paz. E foi assim que tudo aconteceu.